A número legal, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da sessão anterior, que submeto à aprovação dos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Comunico que estão presentes a esta sessão Dr. Sami Wurman, auditor substituto de conselheiro, e Dr. Márcio Martins de Camargo, que substitui o conselheiro Dimas Eduardo Carvalho. Dr. Márcio faz sua estreia neste plenário e já avisei-o das pegadinhas que os conselheiros, por vezes, destinam aos calouros. Então, então a minha atenção. Indago ao doutor Matuque, eminente procurador-chefe do Ministério Público de Contas, se deseja ter vista de qualquer dos processos constantes da nossa ordem do dia. Não há interesse, senhor presidente. A presidência tem a satisfação de cumprimentar publicamente a Associação Paulista dos Municípios pela realização do seu congresso semana passada. É um evento de extrema importância, reúne grande parte do PIB nacional, representado pelos prefeitos dos municípios de São Paulo. O tema central deste congresso situou-se quanto aos novos horizontes da gestão política e administrativa. O Tribunal de Contas se fez presente ao evento, com palestra proferida pelo eminente diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, e a presidência agradece o trabalho do Dr. Sérgio no evento e propõe que este pleno enderece cumprimentos ao deputado Celso Gílio, eminente presidente da Associação Paulista dos Municípios. Se Vossa Excelência estiver de acordo, farei chegar a Sua Excelência os cumprimentos da Corte. O conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, que nos antecedeu na presidência, apresenta o relatório de sua gestão do exercício de 2013, dando assim cumprimento à determinação constante do nosso regimento interno. A presidência registra a entrega do relatório, renova seus cumprimentos à gestão do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, por quem todos temos grande admiração. Registro que já foi publicado o calendário de eventos dos encontros do Tribunal no interior do Estado. Estão à disposição de todos. Registro também, anoto que a estreia vai ser em Pindamonhangaba, nesta sexta-feira. Vossas Excelências estão todos convidados para o evento. E, por fim, não posso deixar de registrar aqui com muita alegria o lançamento do livro do conselheiro auditor Sami Wurman, realizado ontem. O livro se chama Numa Gota de Tempo, Uma Vida. Mais uma incursão de Sua Excelência pelo mundo das artes, que é no mundo da música e agora no mundo da literatura. Vossa Excelência orgulha esse tribunal. Meus parabéns. Informo que a sustentação oral requerida no item 52. É do conselheiro? Do conselheiro Sidney Beraldo. Podemos examinar os editais estaduais. A palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, os outros procuradores do Ministério Público de Contas, da Fazenda Estadual, a todos os presentes. Relato os TCs 936 e 956, são representações contra o pregão eletrônico 03-2014 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, para fornecimento de vale alimentação em cartões magnéticos. A instrução converge para a procedência. De início, senhor presidente, eu peço referendo às providências que adotei no TC 956. Referendo às providências no TC 956. Em discussão, referendado. E no mérito, concluo igualmente pela procedência, determinando que a Faculdade de Medicina retifique o edital do pregão na seguinte conformidade. Altere a redação da linha C do item 3.3, a fim de igualmente admitir o oferecimento de taxas de administração inferiores a zero. Exclua da parte final do item 1 a expressão "a comprovação dos cadastrados deverá ser apresentada no momento da habilitação", a fim de que a exigência de credenciamento de no mínimo 2 hipermercados com lojas na cidade de São José do Rio Preto seja deslocada, servindo somente como condição de celebração do futuro contrato. E suprime integralmente o item 423 sobre a exigência de apresentação de licença ou alvará para atividades com produtos químicos controlados. É o voto.
Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. São dois TCs, o 2956 e o 3026, que cuidam de pregão eletrônico, o 243 e o 241, respectivamente, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contratação de manutenção preventiva e corretiva de veículos. Neste momento, enfrentamos dois agravos propostos por Paula Xavier da Silva, em função do indeferimento de liminar e determinação de arquivamento da matéria. A instrução de PFE, MPC e SDG é convergente no sentido do desprovimento. Eu conheço em preliminar, senhor presidente, e nos termos do voto que encaminhei previamente a vossas excelências, nego o provimento. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Palavra do conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, eu trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do pregão presencial 2/2014, instaurado pela USP, objetivando o fornecimento de cartuchos de impressão. Peço o referendo. Em discussão, referendado, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, trago para referendo os despachos proferidos nos TCs 1235 e 126814, por meio dos quais requisitei para exame os editais elaborados pelo FDE, que tem por finalidade a prestação de serviços de vigilância eletrônica a serem implantados em escolas estaduais e sedes de diretorias de ensino. O relator pede referendo, plenário referendo. E comunico vossas excelências que foram declarados extintos os processos 1078 e 1082-14, sem julgamento de mérito, em virtude da revogação dos editais dos pregões 2213, do Centro de Detenção Provisória de Taiúva e o 1313 da Penitenciária de Hortolândia. O plenário toma conhecimento. Palavra do conselheiro Márcio de Camargo, eminente auditor substituto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda, do Ministério Público de Contas, senhor secretário, diretor-geral. Para julgamento, representação contra o edital de concorrência do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, objetivando a execução de emissários, estações elevatórias de esgoto, coletores tronco, linhas de recalque e estações de tratamento de esgotos integrantes do sistema de esgotos sanitários em 29 municípios paulistas. Conforme relatório e votos disponibilizados previamente, voto pelo arquivamento do presente feito, sem julgamento de mérito, em razão da perda do objeto da representação, considerando que a origem republicou o edital e reabriu o prazo para propostas antes da decisão dessa Corte. Por fim, considerando o descumprimento da determinação da sustação, voto pela aplicação de multa no valor correspondente a 300 UFESPs ao superintendente, senhor Alceu Sagamarque Júnior. Eminente relator, considera prejudicado o exame de mérito, mas propõe multa ao superintendente do DAE. Está em discussão, votação, aprovado o voto de sua excelência. A palavra é dos conselheiros, se desejarem dela fazer uso ao início da sessão. Parece que o procurador, Dr. Celso Matucci, gostaria, conselheiro Roque Stadini, perdão, não? O procurador-geral aqui do Ministério Público de Contas deseja se manifestar. Sim. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda, secretário-geral, senhoras e senhores, no dia 21 de março, na sexta-feira passada, o Ministério Público de Contas completou 2 anos de existência e atuação nesta Corte de Contas. E é por força de justiça que faço essa alusão. E desde a posse dos seus 9 procuradores, dos seus 9 membros, o Ministério Público de Contas tem atuado em nome da sociedade em todos os processos que tramitam neste tribunal, proferindo pareceres, propondo representações e ações, interpondo recursos, buscando sempre bem cumprir a sua função de fiscal da lei e guardião da ordem jurídica. Mas não é possível fazer qualquer alusão comemorativa sem primeiro agradecer o que faço em nome de todos os procuradores.
inicialmente aos senhores conselheiros, que desde o nosso primeiro dia nos receberam com ímpar hospitalidade e deferência, demonstrando rotineiramente a preocupação em inserir de modo efetivo o MP de Contas na dinâmica processual da Corte, inclusive por meio da análise e ponderação das considerações trazidas em nossas manifestações. Agradeço, em nome do Dr. Sérgio Siqueira Rossi, a todos os servidores do Tribunal que sempre de maneira cordial, prestativa, colaboraram para o desempenho de nossas funções. Aliás, digno de ênfase, é o agradecimento que faço aos servidores que estão à disposição do Ministério Público de Contas, na pessoa aqui do Fúncia e do Caladrim. Quero dar o testemunho de que possuem destacado espírito público, dedicados e responsáveis, têm contribuído sobremaneira com os procuradores nesses 2 anos, ajudando a dar vazão nesse período aos mais de 100 mil processos que tramitaram no Ministério Público de Contas. Sem eles, a nossa missão não teria sido cumprida. São exemplos de servidores públicos, os nossos agradecimentos. Nesses 2 anos, muitas conquistas se efetivaram para a consolidação desta novel carreira, mas como procurador-geral, faço questão de destacar 2 características fundamentais: o espírito de corpo e a unidade, traços que são alicerces para a realização de futuros trabalhos a serem desenvolvidos, contribuindo cada vez mais para os debates e decisões do Tribunal de Contas. No entanto, há ainda muitos desafios pela frente, desafios que não são divergentes, mas convergentes com os objetivos almejados pelo próprio Tribunal. Estrutura e aprimoramento dos trabalhos são metas comuns a todos nós. O transcurso de 2 anos é um marco temporal importantíssimo, porque traz aos membros do Ministério Público de Contas a garantia da vitaliciedade. Prerrogativa constitucional esta, essencial para que as funções de procurador sejam exercidas de maneira independente e livre de pressões de qualquer natureza. No entanto, não se pode esquecer que as garantias constitucionais exigem o exercício responsável, ponderado e racional das funções do membro do Ministério Público, tendo em vista sempre, acima de tudo, o interesse público, jamais interesses pessoais. Dessa forma, senhor presidente, eu concluo parabenizando os membros e servidores do Ministério Público de Contas pelo excelente trabalho realizado nesses 2 anos em prol da sociedade paulista. Obrigado. O Tribunal registra com alegria a manifestação do senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. De fato, tem razão Sua Excelência, nesses 2 anos, esta integração só veio em benefício da sociedade e dos cidadãos. Vossas Excelências, eminentes procuradores, colaboram diuturnamente para o incremento da qualidade, na verdade, dos trabalhos desse tribunal. É de se reconhecer este valor do trabalho do Ministério Público de Contas. Portanto, a data dos 2 anos é aqui registrada com bastante alegria. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, com bastante elegância, delicadeza, se dirige aos conselheiros e aos funcionários deste tribunal. Continuem colaborando com o Tribunal de Contas, com a nossa casa, porque quem ganha, como disse, é o cidadão de São Paulo. Muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Ordem do dia, conselheiro Antônio Roque Cittadini tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, procurador da Fazenda, relato o item 1 da pauta. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo DR, acordo que julgou irregular termos, contratação com o consórcio Lenk Figueiredo Ferraz para serviços técnicos. Relatório previamente disponibilizado à recorrente, em resumo, depois de historiar os fatos, defende a regularidade. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Recito. No mérito, a matéria conhecida, não vejo como aceitar a tese arguída em peça recursal, tantas vezes afastada pelo tribunal, conforme jurisprudência pacífica. Meu voto nega provimento ao recurso. Conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Item 2 da pauta. Também recurso Fundação para Desenvolvimento de Educação, FDE,
contrato firmado para a construção de ambientes complementares e salas. Recorrente defende a regularidade dos termos. Após examinar o assunto, a Procuradoria da Fazenda e MPC opinaram pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, também segue a mesma linha do anterior, não vejo como aceitar a tese, jurisprudência firme do tribunal, meu voto nega provimento ao recurso. Conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado o voto, Sua Excelência. A palavra do conselheiro Robson Marinho, itens 3 a 13. Senhor presidente, os itens 3 a 13 são recursos ordinários da FDE. Entretanto, constatei hoje que não houve manifestação da PFE. Portanto, eu solicito retirada de pauta para que a PFE possa se manifestar. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria fica adiada. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, peço permissão para relatar em conjunto os itens 14 a 17. Deferido. Tratam de recurso ordinário interposto pela CODASP contra acórdão da Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregulares os termos de encerramento e execuções contratuais com a Schunk Terraplanagem e Transporte Limitada, a Fernandes Engenharia e Construção, Tecla Terraplanagem e Construções e a construtora Fernandes Filp, com o objetivo de locação de máquinas e equipamentos para obras e serviços do Estado de São Paulo, e aplicou multa de 200 UFESPs aos responsáveis. A TJ e PFE pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Plenário acompanha. No mérito, a licitação, os contratos e os aditivos já foram julgados regulares pela Egrégia Primeira Câmara em sessão de 3/2 de 2009. Mas o presente apelo não pode ser provido, porque a recorrente não trouxe informações precisas dos locais onde se realizaram os serviços e as horas efetivamente empregadas. Tendo em vista que o artigo 66 da Lei de Licitações determina que o contrato deverá ser executado de acordo com as cláusulas avançadas, não é aceitável a alegação de que os serviços foram efetuados conforme a demanda. Ademais, foram incluídos municípios não abrigados no contrato original. Por isso, voto pelo desprovimento. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. O item 18 versa sobre recurso ordinário interposto pela FDE contra acórdão da Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e os termos de aditamento com Masa e Frigolente Eletricidade e Construções para a construção de prédio escolar e aplicou multa de 500 UFESPs ao diretor de obras e serviços e ao gerente de obras. Chefia da TJ pelo desprovimento, PFE pelo provimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, apesar das reiteradas decisões contrárias, a recorrente persiste na prática de, embora adotado o critério de menor preço global, focalizar sua execuibilidade nos preços unitários dos insumos. Com isto, afasta-se da disputa empresas que podem oferecer preços mais vantajosos, como ocorreu aqui. Por essa razão, voto pelo provimento parcial apenas para a exclusão da multa, conforme várias decisões já deste plenário. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Esgotada a matéria constante dos feitos estaduais, com os cumprimentos ao Dr. Luiz Menezes Neto, eminente procurador-chefe da Fazenda, passamos a examinar os editais municipais. E a palavra é do conselheiro decano Antônio Roque Citadino. O primeiro meu é uma impugnação à prefeitura, à contratação da prefeitura de Buritama, representação do pregão presencial. Submeto a proposta para recebimento com exame prévio e consequente suspensão e
ter a tramitação de exame prévio de edital. É a minha proposta. Relator requisita o edital de Buritama. Está em discussão. Votação requisitado. Agora, referendos também do segundo e terceiro termos. Francisco Morato. Município de Francisco Morato e município de Santos. Eu submeto para referendo proposta que suspendi e determinei o exame como exame prévio. Sua Excelência pede ao referendo plenário Francisco Morato e Santos, referendado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, Verocheque e Companhia Bauru, da Coab. Também proposta de recebimento como exame prévio. Podia estar tudo junto essa. Também proposta de recebimento como exame prévio. Requisição do edital, está em discussão e votação. Aprovado. Agora não. Agravos? Agravos? Nos agravos está na pauta. É verdade. Agravos não é exame. Não, exame prévio do não, edital, é exame, não, 411, está certo. É agravo do no exame prévio. É Isso. agravo. Agravos, e aqui são 100 números de agravos da Companhia Regional de Santo André. Íntegra de relatório já disponibilizei. Chefia de ATJ, Ministério Público manifestaram pelo conhecimento e não provimento. Mesmo registrando que os apelos foram interpostos por parte legítima, vejo que eles não reúnem condições regulares para prosseguimento, restando comprovado que a concorrência foi devidamente concluída, inclusive com homologação publicada. O pedido requerido nesse exame prévio é juridicamente impossível de ser processado. Assim, acompanho a posição do plenário e vou pelo arquivamento sem julgamento de mérito por perda de objeto. Está em discussão e votação. Aprovado. Vossa Excelência foi muito bem. Esse assunto da CRAISA aqui vem de longa data. O pessoal não deixa que a concorrência se faça, que o certame ande. Acabou, agora acabou. Muito bem. Acredito que tenha acabado. Continua. Também espero. Continua, Vossa Excelência. Agora, a Prefeitura de Campinas. Aqui é voto previamente disponibilizado. O meu voto acompanha MPC e SDG pela procedência da representação eu disse Campinas, Caieiras. Retifica o edital nos pontos impugnados. Exigência de capital mínimo, utilização de resposta eletrônica. Portanto, a procedência parcial. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Com isso, a palavra passa ao conselheiro Renato Martins Costa. Referendo para os atos praticados nos TCs 1386 e 1415, representações contra a concorrência 01/2014 da Prefeitura de Guarulhos. Em discussão, referendado. Aqui eu comunico a Vossas Excelências que determinei o arquivamento do TC 348, representação contra ato da Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava. Havia um agravo pendente que fica prejudicado por conta de tal solução. O plenário toma conhecimento. Mérito, TC 926, representação contra o pregão presencial 13 de 2014 do Hospital Regional de Itanhaém para fornecimento de cartões de vale alimentação. Instrução pela procedência e o meu voto segue no mesmo sentido, devendo ser retificado o objeto no sentido de permitir o acesso ao certame de sociedades empresárias que disponham de cartões eletrônicos operados sob outras tecnologias, com ou sem chip de segurança, sem prejuízo de rever demais cláusulas editalícias eventualmente relacionadas. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Robson. Eu concordo, como menciona Sua Excelência, que tem prevalecido entre nós a impossibilidade da exigência de chip de segurança nos cartões eletrônicos. Mas penso, senhores conselheiros, que deveríamos refletir melhor sobre o tema, já que a obrigação se destina, em última análise, a assegurar proteção contra a falsificação dos cartões ou, ao menos, minimizá-la, uma vez que os tais chips dificultam as fraudes por clonagem. Portanto, compreendo, senhores conselheiros, que cabe à administração, diante do seu poder discricionário e por estar em uma posição mais privilegiada, identificar qual a melhor providência que atenda à satisfação do interesse público e não à representante,
que obviamente busca satisfazer apenas o seu interesse comercial. Eu apenas vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas eu apenas coloco o assunto para reflexão, porque existem inúmeras empresas hoje que já possuem a tecnologia do chip, que dá maior segurança para quem utiliza esses cartões. E nós, na verdade, temos uma posição que satisfaz o interesse de quem? Daquelas empresas que não possuem o chip. Então, é apenas para reflexão. Eu acho que ao invés de nós ficarmos decidindo sobre isso, deveríamos deixar isso a critério do órgão licitante. Ele que vai saber as suas peculiaridades, os seus objetivos, para poder decidir se ele quer empresas que possuem o chip, essa nova tecnologia, ou não. Mas, apenas para reflexão. Acompanho o voto de Vossa Excelência nesta oportunidade. Conselheiro relator. É bastante ponderável o que sustenta o conselheiro Robson Marinho, né? A tecnologia mais moderna, a tecnologia que cerca a execução do contrato de maiores garantias, ela não pode ser obstada, né, por uma posição mais conservadora do tribunal. Mas eu gostaria apenas de ressaltar que, ao determinar que as tecnologias existentes, todas elas, sejam aceitas pela administração licitante, nós não fazemos para que estas empresas que não detenham a tecnologia mais moderna possam participar. Nós fazemos para que o poder público possa contratar por um valor mais adequado, eventualmente menor, com menores gastos a serem suportados pelo erário. Então, as decisões que temos tomado aqui, e elas, acredito sinceramente que a ponderação de Vossa Excelência merece reflexão, talvez até devamos deixar que o próprio mercado, na sua competição, progrida para a tecnologia mais adequada, mas as decisões que temos tomadas aqui, elas não são tomadas para favorecer quem não tem a tecnologia nova, elas são tomadas para garantir o menor custo possível na execução do contrato. Mas eu agradeço a ponderação de Vossa Excelência e, de minha parte, já adianto que vou refletir sobre a matéria. Continue a discussão. Olha, Conselheiro Roque Stadini. Eu só queria dizer uma coisa, esse sistema de chip também está ficando superado. Já na Europa não está sendo usado mais. Se nós for ficar correndo atrás, nós vamos querer usar um modelo que esse aí já foi para o brejo. Hoje praticamente é no próprio telefone celular. Exatamente, não se usa mais o sistema de chip. Bom, mas então, não, está certo, vamos avançar, mas não tem nada de português. Nós vamos avançar mesmo, mas a verdade é que esse sistema também já está indo... Que a lógica dessa indústria... A lógica da indústria, dessa indústria moderna, de telefones celulares, dessa coisa toda, é lançar cada vez um produto novo. Porque é a forma deles produzir e ganhar dinheiro. Olha esses não sei o que lá, esse aí que eu tenho, que o meu é o 3, todo mundo diz, isso aí está superado. Superado por quê? Fala tudo, mas a verdade é que está. Ok. Encerrada a discussão, em votação aprovada. Se me permite, não posso discutir, mas já está decidido. A proposta do conselheiro Robson Marinho tem a virtude, eventualmente, de fazer com que a administração busque exigências que façam com que essas fornecedoras se aperfeiçoem. Não tem dúvida. Né? É bastante ponderável. Vou, sinceramente, refletir sobre esse posicionamento. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Os TCs 1106 e 1130, representações contra o pregão 28/2014 da Prefeitura de Botucatu, também cartão magnético eletrônico. O poder público está virando um grande restaurante, né? Procedência da Verocheque e procedência parcial da Sindplus são as conclusões da instrução, que eu acompanho, devendo a Prefeitura de Botucatu adequar o índice de endividamento máximo à realidade do mercado específico. Está em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. TC 1120, representação contra a tomada de preços 1/2014 da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, construção de unidade básica de saúde. A instrução é pela procedência.
O meu voto também conclui no mesmo sentido e determina à Prefeitura que inclua nos termos e condições do edital, especialmente em seus itens 921, anexo 1, item 3.1, a possibilidade de apresentação de elementos de comprovação de qualificação técnica correlatos à arquitetura, com o devido registro de responsabilidade técnica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cadastrando por via de consequência empresas do gênero para igualmente participarem de licitações para obras de edificação. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. O TC 802 refere-se a uma representação, objeto do TC 554, e cuida de agravo interposto pela empresa Input Center contra despacho, no qual indeferir suspensão de pregão presencial, certame processado pela Prefeitura de São Sebastião, com o propósito de tomar serviços destinados à modernização da administração municipal na área de saúde. Determinei igualmente o arquivamento do feito e a instrução é pelo conhecimento e não provimento. Encaminhei também a íntegra do relatório e voto, e com a instrução nego provimento ao agravo. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto relator. TC 1068, pedido de reconsideração, o posto em face decisão desse plenário que julgou parcialmente procedente uma representação formulada pela comercial João Afonso no pregão presencial 31/2013 da Prefeitura de Cafelândia. Na oportunidade, impôs multa de 160 UFESPs ao responsável. A instrução é pelo conhecimento e desprovimento. Conheço do recurso. Conhecido. Na verdade, o inconformismo dirige-se somente à imposição de multa, mas as circunstâncias me levam a propor a manutenção do apenamento pelas razões constantes do voto encaminhado e votar pelo não provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Palavra do conselheiro Robson Marinho. Trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do edital de concorrência 114, promovido pela Prefeitura de Iguape, cujo objeto é prestação do serviço de transporte urbano e rural de passageiros por ônibus no município, sob o regime da permissão. Peço o referendo. Está em discussão, referendado. Palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a referendo deste plenário o TC 1177/2014, que trata de despacho por meio do qual solicitei cópia do edital da concorrência 214 da Prefeitura de Indiana, que tem por finalidade a construção de uma creche. Pede referendo, referendado. Para julgamento, o TC 304/14, que diz respeito ao pregão 229/13 da Prefeitura de Bragança Paulista, com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços de fiscalização eletrônica e monitoramento de trânsito. A representante impugnou os seguintes aspectos. A imposição para fins de qualificação técnico-operacional de comprovação da execução dos serviços com transmissão de dados por meio específico fibra ótica. B. A aglutinação de serviço de controle e fiscalização do tráfego com a instalação da rede de fibra ótica. E C. As informações técnicas constantes no anexo 1, por serem genéricas, comprometendo o conhecimento integral do objeto e a elaboração da proposta. Também considerei necessário que a administração esclarecesse o fato de o ato convocatório ter sido subscrito pela pregoeira e a imposição de que a visita técnica fosse realizada por um engenheiro credenciado pela licitante. A TJ e o Ministério Público opinaram pela procedência parcial das impugnações e o SDG manifestou-se pela improcedência. No caso, os aspectos técnicos, econômicos e logísticos envolvidos na licitação em exame possibilitam a aglutinação do objeto, porque a adoção de tecnologia diversa poderia causar transtornos desnecessários à administração. Contudo, deve incluir no edital a possibilidade de subcontratação de parte dos serviços. Por outro lado, deve a administração adotar as seguintes medidas corretivas:
excluir do item 193711 a exigência de comprovação da experiência anterior de monitoração e fiscalização de faixas de trânsito, atrelada à tecnologia específica para a transmissão de dados, no caso, a fibra ótica, pois não se conforma com a súmula 30 desta Corte e pode afastar do certame empresas que detenham ampla experiência em monitoramento e fiscalização de trânsito, mas que utilizem outros meios de transmissão de dados, o que não as desqualifica para o serviço pretendido, pois podem subcontratar a execução desse serviço. Deve também exigir a apresentação de amostras do vencedor da disputa e a ser efetuada em prazo razoável. Excluir do item 7 do anexo 1 a exigência de que a visita técnica seja feita obrigatoriamente por engenheiro credenciado e com registro no CREA, a fim de garantir a liberalidade de o licitante indicar quem bem entender para a realização da vistoria. E adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração. Assim, considero parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Palavra do substituto de conselheiro, Dr. Sami Wurman. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, inicialmente gostaria de destacar que é uma satisfação para mim estar aqui contando pela primeira vez, debutando com a presença honrosa do eminente auditor, conselheiro substituto, Dr. Márcio Camargo, colega e já amigo. Desejo-lhe sucesso nessa e nas futuras participações. Trago para referendo medidas preliminares que adotei relativas à representação formulada contra edital de pregão tipo menor preço, feito pela Prefeitura de Ubarana, relativa à aquisição de pneus novos, contendo câmara de ar, bico protetor de radial. Trago para referendo. Referendado. Agora, para mérito, representação formulada contra edital de pregão do tipo menor preço global por lote, destinado a registro de preço para fornecimento de uniformes, feito pela Prefeitura de Diadema. A assessoria técnica foi pela improcedência, Ministério Público e SDG pela procedência parcial. Inicialmente, solicito referendo para atos preliminares por mim praticados. O plenário referenda. E, quanto ao mérito, considero improcedente a representação, sem embargo de se determinar a municipalidade que exclua a exigência de prova de regularidade fiscal relativamente a tributos mobiliários das condições de habilitação. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, representação contra edital de concorrência do tipo menor preço da Prefeitura de Barueri, destinada à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos, tipo ambulância de transporte e veículos UTI, conforme exigências e demais especificações. Os órgãos técnicos, de forma convergente, foram pela procedência e meu voto, inicialmente, solicitando referendo de atos preliminares praticados. Referendado. E no mérito, acompanha os órgãos técnicos, considerando procedente a representação, determinando-se devendo a municipalidade promover as seguintes adequações no instrumento convocatório. Primeiro, excluir das especificações técnicas aquelas que ensejam o direcionamento do objeto a determinada marca. Segunda, eliminar a imposição de que os veículos sejam 0 km e, por fim, querendo prosseguir com a contratação, complementar o processo administrativo com estudos técnicos e econômico-financeiros que ampararam a escolha pela locação e não aquisição, questão que será acompanhada no rito pela fiscalização. Está em discussão o voto do relator. Em votação, aprovado. Por fim, também para julgamento, representação formulada contra pregão presencial do tipo menor preço, novamente para aquisição de pneus. Pregão esse feito pela Prefeitura de Lavínia. Ministério Público de Contas foi pela procedência. E meu voto, pelas razões já expostas em relatório e voto que encaminhei a Vossas Excelências, também considero procedente a representação para determinar se a Prefeitura de Lavínia que altere o edital para ampliar as possibilidades
de que o licitante vencedor da disputa apenas demonstra a compatibilidade e qualidade dos produtos ofertados sem olvidar deliberação TCA 11611, publicada em meados de 2010 e aplicável à matéria. Pela procedência da representação, voto o relator, que está em discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Márcio Camargo para os itens subsequentes. Relato em conjunto, dois TCs, TC 1298 e TC 1395. São exames prévios de edital municipais. Submeta a referendo do plenário as decisões tomadas pelo conselheiro Dimas Ramalho de recebimento como exame prévio de edital das representações contra os editais. TC 1298, pregão presencial da Câmara Municipal de Valentim Gentil, objetivando a alocação de sistemas de computador, softwares, e TC 1395, pregão presencial promovido pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de administração e fornecimento de vale alimentação e vale refeição. Relator pede o referendo do plenário. Referendado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Relato agora em conjunto os 5 seguintes exames prévios: TC 330213, 414, 53814, 55714, 100714. Tendo em vista a revogação dos editais, comunico o arquivamento das representações contra os editais do pregão presencial de Campo Limpo Paulista, objetivando o registro de preços para execução de serviços gerais de limpeza pública, do pregão presencial de Salto, objetivando a aquisição de diversos kits de materiais escolares, da concorrência de Santana de Parnaíba, objetivando a contratação de empresa especializada em assessoria pedagógica, capacitação continuada do corpo docente e equipe diretiva de educação, do pregão presencial de São Luís do Paraitinga, objetivando o registro de preços para material escolar, e do pregão presencial de Campinas, objetivando a prestação de serviços de recebimento, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais e públicos coletados no município de Campinas. O plenário toma conhecimento. Continua Vossa Excelência com a palavra. Para julgamento, TC 33414, representação contra o edital do pregão presencial de Franco da Rocha, objetivando o registro de preços para o fornecimento ponto a ponto de gêneros alimentícios perecíveis para uso na merenda escolar. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, acolho o pronunciamento da assessoria técnica, do Ministério Público de Contas e da Secretaria de Diretoria-Geral e voto pela procedência da representação, devendo a Prefeitura Municipal de Franco da Rocha promover a reformulação do edital de forma a subdividir o lote 1 em lotes menores, classificando em produtos in natura e industrializados de cada espécie de carne, visando a ampliação da competitividade, e excluir a exigência de que os fornecedores dos produtos que integram o lote impugnado demonstrem possuir profissional médico veterinário ou químico. Está em discussão? Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Para julgamento, TCs 414513, 414613 e 414713. Recursos ordinários interpostos pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, CRAISA, em face do acórdão proferido por este plenário em sessão de 4/12/2013, que determinou a retificação do edital, objetivando o fornecimento de iogurtes com polpa de frutas e aplicou multa de 300 UFESPs ao senhor Hélio Tomás Rocha. Em apertada síntese, a recorrente pretende a reforma do julgado para o fim de ser cancelada ou reduzida a multa imposta. Preliminarmente, a peça recursal foi denominada de recurso ordinário. No entanto, trata-se de matéria de competência originária do Tribunal Pleno, nos termos do artigo 58 da Lei Complementar Estadual número 709/93. De modo que, com base no princípio da fungibilidade, conheço da peça como pedido de reconsideração. O plenário acompanha. No mérito, as razões recursais não permitem a modificação da deliberação tomada pelo egrégio plenário. Desse modo, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, voto pelo não provimento do presente apelo, a fim de confirmar integralmente os fundamentos da régia decisão hostilizada. Relator nega provimento. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Esgotados os exames prévios de edital.
Podemos partir para a ordem do dia municipal. O item 19 é um agravo a cargo desta presidência. O agravante é a Certa Assessoria e Consultoria Limitada. Relatório já antecipado a Vossas Excelências dá conta de que o agravante pretende se legitimar como autor de ação de rescisão, o que não encontra apoio na nossa lei. Então, eu proponho que se conheça e que se negue provimento ao agravo. Está em discussão e votação. Aprovado. O item seguinte é o item 20, de interesse da Câmara de Potim. Eu peço licença para voltar ao gabinete da presidência para reestudar a matéria. E a palavra do conselheiro Antônio Roque Cittadini para item 21 e seguintes. Item 21, Prefeitura de Lins, recurso ordinário, relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, a recorrente não trouxe nada de novo que possa alterar a situação anterior, especialmente quanto a falhas que decretaram a irregularidade. Não prosperam as alegações no sentido do cancelamento de multa, permanece inalterada a situação processual, órgãos da Casa acompanham e votam pelo desprovimento do presente pedido. Conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Item 22, município de Caraguatatuba, recurso contra a irregularidade na concorrência que contratou execução de obras para guias e sarjetas. Aplicou-se multa, os órgãos da Casa falaram, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, assim como os órgãos da Casa, observo que a defesa não foi apta a afastar os fundamentos que levaram à irregularidade concernente à visita técnica para sua dia, não demonstração de economicidade. Voto pelo desprovimento do recurso. Item 22, conselheiro nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Item 23 da pauta, ex-prefeito de Analândia, recurso ordinário, julgamento de irregularidade de tomada de preço. Aplicado multa ao recorrente. Em preliminar, conheço do pedido. Plenário acompanha. No mérito, ao exigir a comprovação de vínculo empregatício com o responsável técnico de prova de quitação do CREA, contrariou súmula 25 e 28 deste tribunal. Decretou a irregularidade da matéria, as exigências de que o concreto bituminoso fosse produzido em usina própria e valor excessivamente cobrado para aquisição do edital. Mantenho a multa aplicada, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 24, Tremembé. Também é um recurso, julgamento de irregularidade de parceria aditivos. Relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, não foram afastadas em propriedade, ao contrário, restaram confirmadas na peça. Gastos com pagamento de taxa de administração, na ordem de 21%, são incompatíveis e contrários aos entendimentos sedimentados na jurisprudência deste tribunal. Não foi possível apurar a descentralização do serviço, era a melhor solução, não restando comprovada a vantajosidade da parceria. Mantenho a multa e voto pelo desprovimento do recurso. Tremembé está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Município de São Bernardo do Campo, recurso ordinário, licitação e contrato firmado com empresa para fornecimento de instalações pré-fabricadas de madeira. Disponibilizado o relatório, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, não há no apelo a elementos que deem suporte a uma reforma da decisão. Se depreende dos autos, desde 2002 era do conhecimento da administração a precariedade da instalação da escola, constatando essa que ganhou reforço em agosto de 2005, quando observou-se que o prédio estava em péssimas condições. Ante exposto, não há como simplesmente aceitar o argumento de que haveria situação emergencial. Acompanhe a STG e voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão, item 25, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora o item 26 da pauta. Prefeitura de Guarulhos, acordo que julgou irregular concorrência para execução de obras de construção de conjuntos habitacionais. MPC opinou pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. Plenário também. No mérito, as alterações levadas a efeito no edital referente à data de abertura, exigência de comprovação técnica, deveriam ter sido divulgadas na mesma forma que se deu o texto original, e não adstrita somente aos que consultaram o Diário Oficial, uma vez que, sem dúvida, afetava diretamente a formulação. Conduta contrariou norma expressa no parágrafo 4º, artigo 21 da Lei 8666. Acompanho o MPC e voto pelo desprovimento do presente recurso, mantendo a decisão, inclusive a multa. Guarulhos, relator nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado, continua com a palavra. Agora o item 27, pedido de
reexame interposto pelo prefeito de Buri, tendo como responsável legal o senhor Cláudio Romualdo U. Fonseca, em face da decisão da Igreja Segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável às contas do município referente a 2011, descumprimento dos dispositivos do artigo 60, sendo aplicado 58.51 numa valorização do Ministério, do Magistério. Em preliminar, conheço. No mérito, meu voto não diverge da Casa, manifestação unânime, razões não trouxeram elementos que justificassem a modificação. O município não deu atendimento ao disposto do artigo 60. Mantido, portanto, os argumentos anteriores, voto pelo não provimento do pedido de reexame formulado pelo prefeito. Eu acho que eu errei, eu falei Buri ou Manduri? Buri. Buri. E da onde apareceu Manduri aqui? É no Buri. Seu computador, na verdade é Buri, porque eu conheço o U, que é o prefeito aqui. Então eu sei que é Buri. Então eu mantenho nego o provimento ao pedido de reexame da Prefeitura de Buri de 2011. Bom, mesmo conhecendo, ou talvez porque conheça, Vossa Excelência nega o reexame. Não, aliás, digo que é até um bom prefeito, como o doutor Sérgio esteve não é uma lá, pena. Mas, na verdade, nem sei se essa conta é dele, eu acho que ele recorreu porque... mas também, se for ou não for, nessa altura já está comprometido. Relator nega o reexame de Buri, está em discussão e votação. Aprovado o E voto. peço que mudem aqui o computador onde está Manduri é Buri. Apareceu um Manduri no meio aqui. É só no seu computador? Só no meu. No voto não. Então, Vossa Excelência é que tem que mudar. Conselheiro Renato Martins Conta, tem a palavra. Para relatar o item 38, é recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares termos aditivos e aplicou multa ao prefeito de Americana num contrato para prestação de serviço de transporte. Instrução é pelo desprovimento, conheço em preliminar. Plenário acompanha. Os aditivos ultrapassaram um pouco o limite de 25% estabelecido na lei. 160,45%. Nego o provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. 29, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares termos aditivos. Prefeitura de Ourinhos, com SP Alimentação, Serviços Nutricionais. Instrução é pelo desprovimento, conheço em preliminar. Conhecido. Nego o provimento pela incidência do princípio da assessoriedade. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. 30, recurso ordinário contra acórdão que julgou irregulares inexigibilidade e execução de contrato, Prefeitura de Bauru com a CPFL, obras e serviços de eficientização, modernização, sistema de iluminação pública. A instrução aqui foi divergente, senhores conselheiros. Assessorias de ATJ pelo provimento, chefia e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Conforme consignado no objeto do contrato, CPFL obrigou-se a providenciar substituição de 5.220 lâmpadas de 100 watts e 3.000 de 70 watts, migrando do sistema de vapor de mercúrio para vapor de sódio. Percorrendo os autos, verifiquei que a instrução de primeiro grau não objetivou nem possibilitou a comprovação do objeto, do cumprimento do objeto. Acredito até que informação da espécie somente sobressairia se em algum momento fosse demandada a fiscalização em loco, capaz de trazer aos autos as reclamadas evidências de execução contratual. Contudo, a prova não se materializou dessa maneira, uma vez que foram consideradas as informações contidas no parecer produzido pela própria Procuradoria Jurídica do município de Bauru. E aqui é que, eu acredito, houve uma inflexão indevida e equivocada na instrução processual. Esse parecer da Procuradoria Jurídica de Bauru se referia a um contrato firmado em 16/4/2004 pela mesma Prefeitura de Bauru com a mesma CPFL, com objeto assemelhado. O contrato dos autos, o 4772, é de 23 de maio de 2006. Então, foi atestado pela Procuradoria do município de Bauru que não foi cumprindo o contrato de 2006, mas com as informações do contrato de 2004. Bom, como solucionar essa nítida
inflexão equivocada, como disse, das informações do processo. A CPFL produziu uma nova documentação indicando os lugares em que a iluminação pública foi modernizada, bem como as declarações de que as quantidades ajustadas foram adimplidas, o que não foi desmentido pela Prefeitura de Bauru. Ao contrário, num termo de confissão de dívida global entre a Prefeitura e a CPFL, se estabeleceu igualmente um termo final para a substituição dos pontos de iluminação pública atendidos por lâmpadas de 100 watts remanescentes, atestado de que o contrato de maio de 2006 havia sido cumprido. Diante disso, eu acompanho as conclusões da instrução que dão provimento ao recurso. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 31, recurso contra acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares, dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e o IBAN. Instrução é pelo desprovimento, houve sustentação oral em sessão anterior e apresentaram-se memoriais. Contratação deu-se com base no inciso 13 do artigo 24 da Lei de Licitações, que, consoante jurisprudência firme desta Corte, tem que ser preenchida por uma série de requisitos, a partir de um julgamento relatado nesse plenário pelo eminente conselheiro Robson Marinho. Neste recurso ordinário, se explora essencialmente a extensão do objeto contratual, buscando o IBAN dar a esses trabalhos uma dimensão ampliada no sentido de que efetivamente se ajustou a implantação de um novo modelo de gestão pública no município de Ferraz de Vasconcelos, o que seria compatível com o rol de competências do IBAN como entidade tradicionalmente reconhecida no mercado, capacitada a tanto e assim sendo contratada em algumas oportunidades, inclusive com o beneplácito desse tribunal. Porém, na situação concreta, não é isso que se verifica. A partir da própria proposta que foi formulada pelo IBAN para o município, seria objeto dos trabalhos, aspas, recuperação dos créditos municipais provenientes da dívida ativa, consistente, entre outras, em atualização cadastral para processo de cobrança, telerecuperação de créditos inscritos, atendimento e assessoria jurídica para processamento de acordos extrajudiciais, elaboração, geração e impressão de cartas de cobrança e boletos, informatização e depuração de cadastros de contribuintes inadimplentes. Ou seja, todo o trabalho foi direcionado exclusivamente à dívida ativa. Ora, ou bem o município tinha mecanismos próprios para assim agir, ou não os tendo, o mercado está aberto a empresas que tenham condição de trabalhar num ambiente de licitação. Então, mesmo merecendo o IBAN todo o respeito e acatamento, no caso concreto não é possível dar provimento ao recurso. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. 32, recurso contra acordo na segunda Câmara que julgou irregulares concorrência, contrato, aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável, prefeito de Piracicaba. Serviços contratados de poda e correlatos. Instrução pelo desprovimento, conheço em preliminar. Conhecido. A controvérsia sobre o parâmetro orçamentário empregado para orientar o julgamento do certame, que conduziu inclusive a algumas desclassificações, e constata-se, isso me parece mais relevante, que esses mesmos serviços que são corriqueiramente objeto de contratações pela Prefeitura, em exercícios anteriores, como disse, foram objeto de preços sensivelmente inferiores àqueles praticados no presente contrato. Eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, senhor presidente, 33 a 35. Deferido. A primeira Câmara julgou irregulares licitações e contratos envolvendo a Prefeitura de Álvares Machado e as empresas Tucanos Terraplanagem, Sírios Engenharia e Contrainvest Construtora. Execução de obras e unidades habitacionais. Multa de 500 UFES ao responsável. Houve recurso, a instrução é pelo desprovimento, conheço em preliminar. Conhecido. Problemas aqui com a demonstração da capacidade técnico-profissional, irregularidade na imposição de prova de regularidade fiscal,
falta de publicação do extrato do edital em jornal de grande circulação, problemas com a vistoria técnica e há uma possível divisão, inclusive, dos 3 contratos entre as 3 empresas participantes de maneira indevida. Voto pelo desprovimento. 33 a 35 em conjunto, município de Álvares Machado. Discussão e votação, aprovado, voto relator. E o 36 é recurso ordinário, interposto em processo esporádico das contas de 2009 da Prefeitura de Guarulhos, foi autuado a partir de persecução de responsabilidade relativa a descumprimento de prazos das instruções desta Corte. Apurou-se que, efetivamente, a prestação de contas do Executivo foi só parcialmente aprovada, restando superados prazos estabelecidos nas nossas instruções. Na oportunidade, por conta desse fato, foi aplicada uma multa de 500 UFESPs ao senhor prefeito. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A superação do prazo é inequívoca e isto se refere às contas de 2009. E eu, infelizmente, constato em processos que diuturnamente são sujeitos à jurisdição no âmbito das nossas câmaras, que a Prefeitura de Guarulhos não se aparelhou para cumprimento dos prazos estabelecidos em nossas instruções e sucessivamente atrasa as informações devidas. Diante disso, não há como dar provimento a este recurso. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. O conselheiro Robson Marinho tem a palavra para o item 37 e seguinte. Concordo, conselheiro Renato Martins Costa, com a sua fala final. Inclusive, quem propôs a multa de 500 UFESPs fui eu como relator originário. Mas, neste momento, item 37, eu vou propor o provimento de um recurso de Guarulhos. É um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guarulhos, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares a licitação promovida pela recorrente, visando a prestação de serviços de publicidade e marketing, o contrato e o termo de retificação celebrados com a empresa PG Comunicação, Arte e Publicidade. A decisão pela irregularidade da matéria se baseou na falta de critérios objetivos para avaliação da proposta técnica e na ausência de pesquisa de preços, tendo sido utilizado o desconto sobre a tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. Na sessão de 29 de fevereiro último, proferi meu voto pelo provimento do recurso. E por que fiz isso? Porque os critérios de julgamento da proposta técnica foram os mesmos utilizados na contratação anterior, julgada regular no TC 32.235.02. À época da contratação, a lei vigente era a 4.680 de 65, que em seu artigo 11 previa que a remuneração dos agenciadores de propaganda seria feita mediante desconto sobre os preços estabelecidos em tabela. Portanto, à época desta licitação, prevalecia a Lei 4.680. Entretanto, a Lei 12.232 de 2010, sobre a qual há um estudo na Casa, é posterior à contratação de 2007. O processo teve seu julgamento adiado, porque após o proferimento de meu voto, o eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini solicitou vista dos autos. Eu passo a palavra à sua excelência. Tem a palavra o revisor. Senhor presidente e senhor relator, depois de analisar todos os elementos trazidos à colação pelo recorrente, peço vênia para divergir do eminente conselheiro relator. Ter ficado claro para mim que, no presente caso, a decretação de irregularidade da matéria é irreversível no comportamento, não comportando o provimento do pleito. Quanto à ausência de pesquisa de preço, as razões recursais se limitaram a indicar como parâmetro a tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado. Ao meu ver, não há como atribuir à tabela do referido sindicato a qualificação de planilha unitária de conhecimento público, a qualidade de pesquisa de preço, por se tratar de valores confeccionados por sindicatos de classe. Ressalto que esta Corte tem condenado a utilização da aplicação de percentual de desconto sobre tabelas referenciais de preços como critério de julgamento de proposta, como exemplo de contratação visando a aquisição de peças e acessórios com base em tabela de preço padrão das concessionárias e aquisição de gêneros alimentícios com base em tabela do CEAGESP, conforme os reiterados julgamentos proferidos
nessa Corte. Entendo que, por analogia, deve ser aplicado o mesmo critério. Conquanto tenha sido ofertado argumento a respeito, a presente peça recursal está desprovida de quaisquer os outros documentos comprobatórios hábeis a demonstrar a realização da pesquisa dos preços e, consequentemente, a compatibilidade daqueles contratados com o mercado, ferindo assim o princípio da economicidade. A ausência da pesquisa de preço é falha gravíssima, suficientemente capaz de comprometer toda a matéria, exemplo do ocorrido em outros TCs aqui citados. O valor a ser orçado para a contratação é referência não só para demonstrar a economicidade do ajuste, mas também para ferir a execuibilidade das propostas, mensurar os respectivos custos e cotar o preço real. A instrução processual revelou subjetividade na avaliação das propostas técnicas, na medida em que os itens relativos ao julgamento fixaram notas mínimas e máximas dos itens avaliados, sem definir uma graduação entre eles, em total desconformidade com os artigos 45 do Estatuto Licitatório. Não deve, portanto, prosperar o argumento de que os critérios de pontuação técnica foram os mesmos utilizados na contratação anterior e recebido julgamento regular por esse tribunal. Por consequência, lhe dar assegurado o princípio da segurança jurídica. Isso porque, ao meu juízo, a falha é grave, compromete toda a lisura do certame, eis que os critérios adotados não são claros e precisos quanto à atribuição das referidas notas. Por fim, depreende-se dos autos nitidamente o que o universo de licitantes se mostrou reduzido, participando 4 empresas no certame em Guarulhos, num porte do município, envolvido uma contratação de 4.500.000, prejudicando a obtenção de uma proposta mais vantajosa. Quero dizer, por último, que há no tribunal julgamentos favoráveis e desfavoráveis sobre a matéria. O meu voto é pelo desprovimento do presente recurso ordinário. Senhor relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acho que nós devemos buscar aqui sempre 2 coisas que são importantíssimas. A coerência nos nossos votos e dar segurança jurídica aos nossos jurisdicionados. Anteriormente, a lei que mencionei, 12.232 de 2010, o tribunal sempre se baseou e utilizou como parâmetro a lei 4.680 de 65. Portanto, e essa dizia que a planilha de preços é a tabela do sindicato, das agências de propaganda. E a prefeitura colocava a licitação dizendo, você vai me dar desconto de 0 até 60%, ou de 0 até 50%, aquela que desse a melhor vantagem para o licitante era a ganhadora da proposta. E nós temos mais de 10 decisões nesta direção, exatamente desse jeito, com base na lei de 65. Portanto, a outra lei é de 2010. A partir de 2010, o tribunal passou a dar um entendimento diferente, agora com base na nova lei. Então, os casos anteriores têm que ter coerência. A mesma prefeitura de Guarulhos fez a licitação anterior, onde eu dei um voto pela regularidade e foi acompanhado pela Câmara. Ora, então, por questão de coerência, por questão de segurança jurídica e porque, com base na lei anterior, eu venho e produzo um voto para dar provimento ao recurso da Prefeitura de Guarulhos, porque para observar a coerência anterior. Eu estranho até que o eminente ilustre decano, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, venha aqui divergir do meu voto, porque eu tenho aqui 2 votos do ilustre conselheiro, os TCs 31.348.09, o TC 422.14.09, nesta direção, dando pela regularidade de procedimentos iguais a esse. Então, eu acho que é fundamental apenas isso, nós tentarmos buscar uma coerência, como nós fizemos em todos os casos, caso da FDE, pode ou não pode prorrogar a ata de carona? Não. Então, nós admitimos que podia. Aí veio o decreto, bagunçou tudo, aí nós decidimos que não podia ter carona. Mas os casos anteriores seriam julgados caso a caso para manter uma coerência com as decisões que vinham até
a existência desse novo decreto do governo estadual. É a mesma coisa nesse caso. Existia uma lei, as propostas eram com base nesta lei, a planilha, a pesquisa de preço, era a tabela do Sindicato das Propagandas, e aí nós decidíamos favoravelmente. Posteriormente, nós não aceitamos mais isso, porque veio uma nova legislação em 2010. Então, apenas e tão somente por isso é que eu insisto no voto pelo provimento deste recurso, porque é isto que nós adotávamos anteriormente. Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Renato Martins Costa. Para pedir vista, senhor presidente. É regimental o pedido de Sua Excelência. A matéria fica adiada com vista do conselheiro Renato Martins Costa. Conselheiro Robson Marinho continua com a palavra. 38, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Jaú, em face da respeitável decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato com a empresa Almeida e Associados para ampliação do cemitério municipal. O motivo que ensejou a decisão foi a não caracterização de situação emergencial para amparar a contratação direta, objeto de análise nos presentes autos. Relatório encaminhado, instrução pelo improvimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o caráter emergencial da contratação não ficou claramente demonstrado. O meu voto nega provimento ao recurso. Relator nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. 39, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Rio das Pedras, em face da respeitável decisão que julgou irregular o convênio celebrado com a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, que na verdade é o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, que objetivou a execução de serviços médicos junto ao serviço de pronto atendimento nos casos de urgência e emergência. Relatório encaminhado, instrução pelo provimento. Preliminar, recurso em termos dele conheço. Plenário acompanha. No mérito, o apelo merece ser provido. Como salientou o SDG, fui o relator do julgamento do TC 395/2008, que tratou de convênio firmado em 2008 entre os mesmos partícipes, cujas falhas evidenciadas na instrução inicial daquele processado foram semelhantes às constatadas no presente processo. Em razão da equidade que se espera das decisões desse tribunal e com balizas do princípio da segurança jurídica, adoto a mesma fundação do citado TC, que transcrevo abaixo e que não vou, nesta oportunidade, repetir. Portanto, o meu voto, lastreado no parecer de SDG, dá provimento ao recurso. Está em discussão, Prefeitura de Rio das Pedras. Em votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 40, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piracicaba, em face de acordo que julgou pela irregularidade da licitação e do subsequente contrato de prestação de serviços de zeladoria, celebrado com a RKM Serviços de Limpeza e Conservação Predial, e aplicou multa pecuniária no valor de 500 UFESPs ao responsável, prefeito municipal. Relatório encaminhado, com a manifestação dos órgãos técnicos. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recurso merece provimento parcial. As decisões desta Corte são unânimes ao afirmar que a prova de regularidade fiscal deve restringir-se aos tributos que incidem sobre as atividades da licitante e o objeto contratual. O edital não respeitou esta fórmula. Por outro lado, pondero que o tribunal e seus órgãos técnicos de fato divergiram no passado a respeito da análise de execuibilidade feita sobre preços unitários. Essa circunstância, aliada à ausência de indícios de prejuízo ao erário, levam-me a reduzir pela metade a multa imposta ao ex-prefeito. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso, unicamente para reduzir a multa imposta de 500 para 250 UFESPs. É como voto. Pela mitigação da multa, o voto do relator está em discussão e votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, 41 a 48. Deferidos. Cuidam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, 41 a 46, pelo ex-prefeito de Itaporanga, contra acordo que julgou procedente a representação e irregulares a licitação, os contratos e os respectivos termos aditivos firmados com várias empresas para aquisição de pneus. O item 47, pelo ex-prefeito de Santa Gertrudes, contra acordo considerou irregular inexigibilidade de licitação e contrato
com Nova América Distribuidora de Livros Limitada para edição e comercialização exclusiva de 5.230 exemplares de obra literária. O conselheiro Sami Wurman podia procurar essa prefeitura para tentar ter o mesmo benefício, 5.230. E aplicou multa de 160 UFESP ao responsável. Já o item 48, pelo secretário de Obras da Prefeitura de Dracena, contra acórdão que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato com Garra Engenharia para obras de saneamento básico, aplicando ao responsável multa no valor de 200 UFESP. Eu encaminhei previamente os relatórios a Vossa Excelência. Em preliminar, recurso em termos deles conheço. O plenário também conhece. Todos os recursos têm instrução unânime pelo improvimento. Os meus votos vão na mesma direção. 41 a 48 em conjunto. O relator nega provimento aos recursos. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. A palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Item 49 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piracicaba contra acórdão da Egregia Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação e o contrato com a RKM Serviços de Limpeza e Conservação Predial para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial em unidades básicas de saúde e aplicou multa de 200 UFESPs ao prefeito. A TJ pelo provimento, sua chefia e o SDG pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário também conhece. No mérito, o procedimento em exame contraria a pacífica jurisprudência da Casa. Numa licitação cujo critério é de menor preço global, focalizar a execuibilidade nos preços unitários dos insumos pode afastar empresas que oferecem preços mais vantajosos, como ocorreu na hipótese dos autos. A irregularidade é agravada pelo fato de que as 11 empresas desclassificadas o foram por terem apresentado equívoco aritmético e diferenças irrisórias de valores sem que lhes fosse dada a oportunidade de correção. Em consequência, voto pelo desprovimento. Discussão e votação. Aprovado. Item 50. Cuida de recurso ordinário interposto pelo ENDEC de Campinas contra acórdão da Egregia Segunda Câmara, que julgou irregulares o pregão e o contrato com Ouro Verde Transporte e Locação, com objetivo de prestação de serviços de locação de veículos leves e utilitários, lotes 1 e 4, e aplicou multa de 500 UFESPs ao responsável. A TJ e SDG pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Plenário também. No mérito, de fato, argumenta a recorrente, o voto que conduziu o julgamento se deteve por equívoco na análise do lote 2, em que a licitante que ofertou o menor preço foi inabilitada. No entanto, o objeto desses autos são lotes 1 e 4, em que não houve nenhuma inabilitação, e a vencedora foi exatamente a que apresentou o menor preço, tanto que os órgãos técnicos ouvidos em primeira instância opinaram pela regularidade. Por isso, voto pelo provimento. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 51 versa sobre a ação de rescisão de julgado proposta pelo Centro Universidade das Faculdades Associadas de Ensino em face de sentença que julgou irregulares contratações temporárias. A TJ e STG pelo não conhecimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, embora tempestiva a proposta por parte legítima, a ação não pode ser conhecida por não tender aos pressupostos do artigo 76 da Lei Complementar 709/93. Voto pelo não conhecimento. Não conhece da ação, está em discussão e votação. Aprovado. No item subsequente, 52, a pedido de sustentação oral, Vossa Excelência vai relatar? Vai manter? Eu vou apregoar o advogado. O advogado alega doença, vou então pedir
O adiamento? Pedir o adiamento da votação. Perfeitamente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Continua com a palavra para o item 53. Item 53 versa sobre pedido de reexame formulado pela Prefeitura de Porto Ferreira, em face de parecer desfavorável à aprovação de suas contas referentes ao exercício 2011. O motivo determinante dessa decisão foi a abertura de créditos adicionais 35.49 da receita prevista, bem como os resultados orçamentários e financeiros deficitários. Instrução dividida, TJ e Ministério Público de Contas pelo desprovimento e o SDG pelo provimento do pedido. Relatório e voto já disponibilizados a Vossas Excelências. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, acompanho o SDG. A abertura de créditos adicionais, ainda que acima do percentual usualmente recomendado por esse tribunal, estava abaixo do autorizado pela LOA e, não obstante mereça séria advertência, não causou grave desajuste fiscal. O déficit que foi apurado, 1,03, revela-se tolerável e não divergiu daquele que a Prefeitura vinha apresentando desde o exercício 2009. Aliás, como salientou o SDG, diante da queda de arrecadação 7,7 da queda de 7,7 na arrecadação, valor aproximado de R$ 8.090.000, cuidou o responsável de conter suas despesas no exercício, realizando uma economia orçamentária de 8,2%, cerca de R$ 8.750.000. Reconhecendo, pois, o esforço despendido e na esteira do que decidi em casos análogos, revejo o meu parecer anterior e voto pelo provimento do pedido de reexame com as recomendações constantes do voto. Eminente relator, reexamina o parecer de Porto Ferreira. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Palavra, Dr. Sami Wurman. Senhor presidente, item 54, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Lins contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado por ela e a empresa MW Volpato Representações, tendo aplicado multa ao responsável. Órgãos técnicos da Casa convergiram pelo conhecimento e não provimento do recurso e eu preliminarmente conheço do recurso. Plenário acompanha. Acompanho os órgãos técnicos pelo não provimento do mesmo. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu peço para relatar conjuntamente os itens 55 a 57, todos eles são recursos ordinários de contas municipais. Deferido. Em todos eles, órgãos técnicos da Casa convergiram pelo conhecimento e não provimento dos recursos. Eu acompanho. 56 a 57, relator nega provimento, está em discussão e votação, aprovado. Já o item 58, eu peço sua retirada de pauta com reinclusão automática. É regimental. Item 59, pedido de reexame interposto pela ex-prefeita de Pindorama contra a decisão da primeira Câmara que emitiu parecer desfavorável às contas de 2011. MPC foi pelo não provimento do apelo, SDG também pelo não provimento, com afastamento da questão dos precatórios. Preliminarmente, conheço do pedido de reexame. Conhecido. E, no mérito, voto pelo não provimento do mesmo, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Relator nega o reexame de Pindorama. Está em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o item 60, pedido de reexame interposto pelo prefeito de Palmital contra a decisão da primeira Câmara que, ao apreciar as contas de 2011, emitiu parecer desfavorável. Assessoria técnica, MPC e SDG foram pelo não provimento do apelo. Eu, preliminarmente, conheço do recurso. Plenário também. E, no mérito, também nego provimento ao mesmo. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Conselheiro Márcio de Camargo tem a palavra para os itens restantes da ordem do dia. Item 61. Recurso ordinário interposto em face da respeitável decisão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a tomada de preço e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis e CZC Construtora Limitada, para reforma e ampliação de unidade básica de saúde na área central da cidade, e aplicou multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Relatório já disponibilizado a Vossas Excelências, cabe apenas salientar que o recorrente alegou preliminarmente o cerceamento de defesa ao argumento de que teriam sido abordadas matérias novas
no voto do eminente conselheiro, sem ter sido possibilitada a manifestação em sede de defesa prévia. Assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG, posicionados pelo conhecimento e não provimento do recurso, propondo a rejeição da prejudicial suscitada. Em preliminar, satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, voto pelo conhecimento do recurso. O plenário acompanha. Ainda em sede preliminar, rejeito a prejudicial arguida, porquanto não restou configurado o alegado cerceamento de defesa à medida que, por meio de despacho publicado no Diário Oficial do Estado, foi concedido prazo ao responsável que ora recorrente para que alegasse o que fosse de seu interesse sobre as irregularidades apontadas. Quanto ao mérito, acolho as unânimes manifestações de assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Item 62, recurso ordinário visando a reforma da respeitável decisão da Igreja Segunda Câmara que julgou regulares o pregão, o contrato e os termos aditivos celebrados entre a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília e Fresenius Hemocare Brasil Limitada, antiga razão social de Azem NPBI Produtos Hospitalares, objetivando o fornecimento de bolsas para a coleta de sangue de doadores e insumos para a coleta de plaquetas. Relatórios já disponibilizados. Assessoria técnica e chefia de ATJ opinaram pelo conhecimento e não provimento. Para a SDG, no entanto, seria de se conhecer e dar provimento ao recurso, porquanto impropriedades idênticas às verificadas nestes autos também foram apontadas e relevadas em processos assemelhados. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, em virtude das corretas falhas aqui indicadas e também apontadas nos processos TC 242507 e 242607, envolvendo a mesma fundação e objetivando igualmente a aquisição de materiais hospitalares, permito-me dar provimento ao apelo, posto que a ausência de indicação de recursos disponíveis para suportar os gastos decorrentes da contratação, embora caracterize falha do procedimento, não seria o bastante para inquinar de irregularidade todo o certame. Acolhendo manifestação de SDG, voto pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, relator dá provimento. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Item 63, em exame recurso ordinário interposto contra julgamento da Igreja Primeira Câmara, que considerou irregulares o pregão presencial e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Cotia e Conisul Plus Comercial e Logística Limitada, objetivando a implantação de 5 laboratórios de informática, com fornecimento de equipamentos, infraestrutura, lógica e de interconectividade, serviço técnico-pedagógico, capacitação, treinamento de professores, equipe técnica e fornecimento de mão de obra. Assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG, para esses órgãos, o apelo pode ser conhecido, opinando quanto ao mérito pela manutenção do decidido. Em preliminar, sou pelo conhecimento do apelo. Plenário conhece. Quanto ao mérito, a irregularidade decretada pela régia decisão hostilizada proveio de atuação administrativa que, sob o legítimo manto da discricionariedade, escolheu para pressuposta melhor satisfação do interesse público a realização de aquisição de bens e prestação de serviços num mesmo objeto. No caso de 3 empresas que retiraram o edital, apenas uma participou do certame. Sendo assim, levanta em conta, tal como observou o SDG, que o fracionamento do objeto permitiria ampliação da disputa nos termos dos artigos 3º e 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações, voto pelo não provimento do recurso ordinário. Relator nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 64, cuida do exame de recurso ordinário interposto em face de respeitável decisão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares o convite e a despesa decorrente para a aquisição de trator agrícola triciclo efetuada pela Prefeitura de Ribeirão dos Índios, com Paulo Emílio Freire Lemos, de presidente prudente. Relatório já disponibilizado. Ele era repórter de campo quando eu trabalhava. O Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, acompanho do outro Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso ordinário. Relator nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Em apreciação, item 65, recursos ordinários interpostos visando reverter a respeitável decisão da Igreja Segunda Câmara, que considerou irregulares a licitação e o decorrente contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Osasco e a empresa Logic Engenharia e Construções Limitada, atual denominação da empresa Provence Construtora Limitada, para reforma e ampliação do Fórum de Osasco. Relatórios já disponibilizados.
A assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG posicionaram-se pelo conhecimento e não provimento dos apelos. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. No tocante ao mérito, na companhia das unânimes manifestações da assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG, meu voto nega provimento aos recursos ordinários. Em discussão, voto do relator, que nega provimento ao recurso. Encerrar a discussão e votação. Aprovada. A matéria da ordem do dia está esgotada. Submeto a palavra novamente, conselheiro Sami Wurman. Senhor Deseja se presidente, manifestar. gostaria só uma nota de agradecimento a Vossa Excelência pela lembrança do lançamento de meu livro ontem e agradecer também a todos os funcionários que estiveram presentes. Foram mais de 140 funcionários que estiveram lá ontem. É sempre um prazer estar com colegas e amigos queridos te prestigiando e ainda fazer um dinheirinho com as vendas. Pois Obrigado. não. Este é o Sami Wurman. Conselheiro, Procurador-Geral do Ministério Público deseja a vista de algum dos processos? Sim, senhor presidente. Ciência pessoal dos itens 50, 54 e 62. A Diretoria-Geral providenciará a vista ao Ministério Público. Palavra dos conselheiros. Está encerrada a sessão. 54. e 50, 54 e 50, 60.